Luciano, seja bem-vindo. Tá? Que a gente espera assimilar o máximo que você vai falar hoje para todos nós. Melhor ficar aqui. Encaixado aqui, ó. Pronto. Aqui então, para não atrapalhar a luz. Bom dia a todos. Bom dia. Satisfação estar aqui pela primeira vez. Agradeço o convite aí do Neves, da Fabiana e nosso querido Carlos, né? De muito tempo já de amizade aí. E espero que possamos passar essa manhã aqui e com um pouquinho de aprendizado desses minutos que passaremos juntos. E o tema, como o Carlos falou agora há pouco, tem a ver com essa questão de se ajudar, né? Porque nós estamos aqui em busca de aprendizados e muitas vezes nós não fazemos por merecer. Isso é interessante pensar. E então eu trago aqui uma mensagem do livro Missionários da Luz, do André Luiz, seu capítulo 19, que é um breve ensaio que o André Luiz nos demonstra o que acontece nas atividades de uma casa espírita nos seus bastidores, especialmente a questão de quando as pessoas vão até a casa espírita, como todos aqui estamos hoje, e buscamos um alento através principalmente do passe no final, muitas vezes por uma questão até de um início de construção de entendimento espiritual, nós assimilamos muito que a casa espírita tem uma função de nos trazer um alívio através especialmente, principalmente do passe, que obviamente jamais vai ser descartado, mas como o Carlos bem falou, o que mais vai contar é quando a gente souber assimilar as questões morais para que a gente se transforme. Até que vai chegar um ponto que nós não mais haveremos de ter a necessidade de tomar passe. Ou seja, nós vamos aprender o caminho do equilíbrio para que nós mesmos saibamos fazer algo que até muitos de nós desconhecem, o chamado autopasse. Nós somos capazes de nos equilibrar, somos capazes de nos curar. Aliás, eu acho que não tem ninguém que pode fazer isso por nós melhor do que nós mesmos. Então é interessante, o André Luiz conta então um relato de 4 casos de pessoas que chegaram até a casa espírita para tomar então o passe. E eu gostaria de compartilhar com vocês então esses 4 casos aqui. Bom, primeiramente vale a pena ressaltar que o livro Missionários da Luz, que foi ditado pelo Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trata então da ação intercessória dos benfeitores espirituais junto aos encarnados, descrevendo também os mecanismos da reencarnação, do planejamento, a ligação ao novo corpo físico. Quer dizer, você vai entender direitinho como é que funciona todo esse planejamento quando nós estamos na vida maior e planejamos estar aqui em busca de aprendizados mais concretos, porque aqui a gente evolui com mais facilidade, porém, diante das dificuldades. Porque na vida maior é ao contrário, né? Nós temos facilidades, você não fica doente, você não morre, você não tem pernilongo, barato voador, não paga IPVA, não tem nada disso. Só que lá, assim, a evolução é mais lenta, né? Porque você está num ambiente mais controlado. Então, é mais difícil você passar por dificuldades que estão aqui para nos testar, para nos fazer nos condicionar. Quer dizer, aquela história, aquela frase que eu gosto diz: mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, lá no mundo espiritual é um mar calmo, você fica ali navegando em águas controladas, com um barquinho ali que não afunda de jeito nenhum. Agora aqui não. Aqui, se a gente bobear, a gente afunda mesmo, né? O mar é revolto, mas aí está nos fortalecendo. Então, André Luiz transmite, em primeiro lugar, a identidade dos benfeitores espirituais envolvidos no trabalho de passes por ele acompanhado. Ou seja, ele foi acompanhar uma equipe espiritual que visitou uma casa espírita, como está aqui hoje acontecendo, sem dúvida nenhuma. Estamos diante de uma casa espírita que está sendo assessorada por uma equipe espiritual que vem, alguns em busca, por exemplo, de me auxiliar a passar a mensagem, porque eu sozinho seria, acho que, muito, muito incapaz, né, de realizar isso. Então, toda a equipe que está aqui trabalhando, os trabalhadores, todo o envolvimento que há no local, aqui nas redondezas, quer dizer, é tudo um ambiente absolutamente controlado. E não seria diferente do passe, né? Todo mundo vai receber no final aqui desse nosso encontro. Então, vem uma equipe especializada em passes magnéticos para nos trazer aí esse incentivo que a gente busca. E então ele descreve assim os benfeitores. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. São técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro.
E ele descreve então 4 exemplos de socorro que nós resumimos aqui. O primeiro caso diz o seguinte: vejamos essa irmã, observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Para resumir, assim, para quem não entende anatomia, que não é o nosso foco aqui hoje, de falar de biologia, mas assim, se tratava de uma pessoa que chegou com o coração bastante angustiado. Então, os espíritos enxergam nos nossos órgãos físicos as relações que nós comprometemos através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, ainda em constante processo de aperfeiçoamento. Então, essa senhora chegou visivelmente angustiada e que lhe cobria então o coração e lhe atrapalhava o funcionamento. Provocando aqui, isso eu posso dizer da minha parte, né, do que eu estudei na minha profissão, com certeza arritmias, algumas questões aí de variação de pressão arterial, que muitas vezes nós vamos em busca de medicações e nós encontramos, porém elas controlam a parte física. São medicamentos que vão trazer para você um equilíbrio na sua pressão, só que eles não vão impedir, não vão fazer com que você mude a atitude moral para que aquele problema não se estabeleça. É importante frisar isso. Os problemas físicos eles ocorrem sempre previamente por questões emocionais que lhes ferem os órgãos. Então, aqui no caso do coração dessa senhora, foi observada essa nuvem escura e o André Luiz continua descrevendo. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daquele com quem convive e que se encontre no mesmo estado de desequilíbrio. Em resumo, nós podemos viver numa plena associação com as mentes daqueles com quais nós mantemos um certo padrão vibratório. Então, por exemplo, se eu vivo mergulhado em conversas com alguma pessoa que gosta muito de falar só de coisas desarmoniosas, eu fatalmente me ligo a ela. Vira uma simbiose mental. Assim como ocorre com os espíritos, ocorre também com os encarnados. Por isso que é preciso vigiar bem com quem a gente anda, com quem a gente conversa, quais são os nossos assuntos, que tipo de programa que a gente assiste. Quer dizer, o que anda permeando a nossa vida. Então, talvez essa senhora vivia num estado de angústia, que eu posso concluir, assim, de uma questão que lhe causava danos ao seu coração, talvez por um desequilíbrio de alguém que estava próximo a ela, que ela acabava assimilando, né? E aí vem a avaliação, então, dos espíritos. Interessante que a gente chega lá com uma problemática, eles já fazem um raio-x, já sabem do nosso histórico. Inclusive, falando a respeito disso, vale a pena até recomendar aqui, que foi lançado agora, acho que não sei se ontem ou antes de ontem, na plataforma digital Star Plus, né, da Disney, um documentário de 6 episódios sobre o Chico Xavier. E eu comecei a assistir ontem, assisti 3 episódios já, são 6. Você assistiu 2, Ana? Eu assisti 3, assisti ontem, 1h da manhã, eu estava assistindo o 3º lá. Então mostra que o Chico Xavier, enquanto encarnado, tinha uma capacidade de se desdobrar, isso ele contou depois para as pessoas que conviviam com ele. Então aquela multidão de gente, vocês vão ver lá na plataforma, quando vocês assistirem, ele tinha capacidade de, em desdobramento de espírito, ele estava ali, o corpinho dele ali, mas ele saía, o espírito dava uma volta no meio da população, aquela multidão de gente, e ele podia então fazer uma breve avaliação de algumas pessoas com questões mais aflitivas, até para auxiliar no seu, na sua maneira depois de acalentar aquelas pessoas. Então olha que capacidade mediúnica de um espírito, talvez um dos mais puros que já pisou nesse mundo aqui depois de Jesus, né? Conseguir andar no meio do povo e assimilar, aquela senhora ali está com um problema, o filho morreu, outra lá está com uma doença grave. Quer dizer, tinha gente que ia de curiosidade, ia lá na descrença, achando que Chico Xavier era charlatão e tudo mais. Muitos, né? Acho que talvez até a metade ali. Mas assim, olha a capacidade de alguém, então, como o Chico, de fazer isso. E olha, então, vocês imaginem a capacidade dos espíritos desencarnados, livres da matéria física, que tem uma permissão da vinda de Jesus mesmo para trabalhar aqui conosco. Então, nós, com a nossa pequenez, às vezes chegamos no ambiente e já sentimos um estado alterado, falamos, parece que não está legal aqui, ou conversa com alguém, você vê que a pessoa não está muito bem.
Quer dizer, com a nossa mediunidade atrapalhada pela densidade do corpo físico, nós ficamos já com comprometimento, mas ainda assim conseguimos desenvolver um pouco. Você imagina quem está comprometido com o trabalho no bem. Consegue nos avaliar com uma precisão e com uma justiça, uma bondade muito acima do nosso entendimento pequeno. E aí eles avaliaram assim, ó. E por quê? Segundo a avaliação do benfeitor responsável pelo trabalho, aquela irmã estava preocupada, né, procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Então eles classificaram ela, olha que interessante, é até meio poético assim, ovelha fustigada pela tempestade do mundo. Quer dizer, eles enxergaram naquela senhora alguém que seria como uma ovelha que se desprende do rebanho e fica aflita num local escuro, chuvoso, frio, sozinha. E muitas vezes nós nos vemos nessa condição, né? Às vezes a gente fica aflito, se sente solitário, amargurado. Então era o caso dessa senhora. Eu achei interessante a comparação que eles fazem, né, de ovelha fustigada pela tempestade do mundo. Quer dizer, o mundo está em tempestade o tempo todo. E ainda vai ser assim por um tempo, a gente sabe. Inexperiente na esfera do conhecimento, ou seja, não teve acesso a informações mais privilegiadas, vamos dizer assim, como eu considero que nós temos hoje como espíritas. Volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Quer dizer, ela foi na casa espírita em busca, então, de um alento, de um socorro. Mais ou menos assim, alguém aí me pega no colo, me socorre, alguém aí que tiver algum recurso, me ajuda, eu estou angustiada, eu estou com o peito apertado, sabe aquela coisa assim? E aí o André Luiz descreve, então, que ela foi socorrida nas suas necessidades, né, para tirar essa angústia, para tirar essa névoa escura do seu coração. Segundo o caso, ele diz assim: postávamos agora ao lado de um cavalheiro idoso. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Quer dizer, sem dúvida era um senhor que tinha semelhante atitude como aquela senhora, e no caso dele, aflição, né? Muita aflição, muita angústia. A gente sabe que pessoas, muitas delas, não necessariamente somente as idosas, vão chegando em um momento da vida e às vezes vão se sentindo angustiadas, com receio do fim da existência, percebendo alguma limitação já no seu corpo físico. Eu brinco com todo mundo, passou dos 40, não tem jeito, você vai sentir um decréscimo, né, nas suas energias físicas, né, na sua percepção, nas suas funções, né, na sua visão, na sua audição, você sente uma diferença. Agora você imagina uma pessoa já numa certa idade e que ainda não conseguiu ter esse entendimento de que cada época da vida nós entramos num processo de renovação e de oportunidades renovadas e novas de aprendizado, que, por exemplo, alguém que hoje chegou numa idade de maturidade, vamos pôr aí seus 70, 60 em diante, já é considerado idoso. Quer dizer, a pessoa, se ela não tivesse a compreensão de que se trata de um novo momento, um episódio renovador da sua vida, de aprender coisas que com 20 você não aprende. Se você se angustiar e ficar preso ao passado, imaginando que você vai ter uma vida como se você tivesse 30 anos de idade, pode chegar um momento em que você fica muito angustiado. Então, se você não tiver um preparo, como eu brinco, o Navarro, converso muito com o Navarro, que todo mundo aqui conhece, o Navarro brinca e fala assim para mim: eu estou me preparando para ficar velho já. Eu já fiz 60, então assim, só que ele fala assim: eu estou me preparando para ficar velho, mas um velho não rabugento. Porque a gente pode chegar um momento e começar a ficar um velho meio chato, meio cheio de manias, começa a se isolar, você começa a perceber, parece que as pessoas não dão mais aquela mesma atenção quando você tinha mais juventude. Então são novas etapas, novos processos, que quando não bem compreendidos, trazem uma profunda aflição, uma grande angústia. Então tratava-se do caso desse senhor que começou então a lhe prejudicar as funções hepáticas. O fígado é um órgão, como todos os outros, muito importante. Ele faz a filtragem do sangue. Ele coloca os nutrientes na corrente sanguínea, tem um processo de ligação com o intestino, ele faz ali um convênio, né, vamos dizer assim, ele faz um meio caminho ali, então o intestino absorve os nutrientes, passa pelo fígado que joga na corrente sanguínea para nutrir todas as células de maneira adequada. E quando esse órgão não funciona bem, o prejuízo é do corpo inteiro, né? E aí ele continua dizendo aqui então: por isso a qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia.
e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. E porque detinha valores positivos, aquele senhor idoso, estava determinado com sinceridade a aprender a dominar-se a si mesmo, foi socorrido também. Então vocês veem que já passaram 2 casos aí, faltam só mais 2 aqui. O terceiro caso, nos encontramos então diante de uma senhora grávida, aí já é um caso mais inusitado, né? Os 2 primeiros eram casos mais assim, relativamente comuns, né? A senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Você vê, geralmente nós encontramos quem está grávida e elas são cercadas de cuidados, né? Pela família, às vezes pelo esposo ou por outros filhos, enfim, pela mãe, pelo pai. E há então todo um cuidado para que a criança que está ali em processo de ser gerada tenha todo o conforto, né? Só que não era o caso dessa nossa irmã aqui. Aqui ele diz assim, ó: aqui temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia envolvia-lhe o organismo. Você imaginar uma mulher grávida com anemia, né, devido aí provavelmente a uma baixa qualidade nutricional, né? Vocês imaginam que esse livro foi escrito na década de 50, 60? Como eram as dificuldades daquela época? Né? Hoje, você descobrir que você tem anemia, tem que fazer um exame de sangue. Já não é uma coisa tão simples assim, né? Não é que nem você fazer um destro para ver taxa de glicose, né? Você tem que ir ao médico, requerer um exame. Então, é mais complexo. Imagina naquela época. Provavelmente essa senhora nem sabia que tinha anemia. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. Quer dizer, no caso dela, ao invés de estar empolgada com a possibilidade de ter um filho, ela estava angustiada porque ela estava se sentindo muito fraca por um processo de subalimentação e, consequentemente, sem dúvida, por questões financeiras, né, que aqui ele descreve. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. Quer dizer, o marido ganhando pouco, a esposa, então, se vendo numa condição precária, nutricional ali, sem praticamente ter o que comer, tinha que praticar aí um trabalho de ficar noite adentro, cuidando de alguém, sei lá, de algum idoso, de alguma criança, para poder ganhar uma remuneração extra para ajudar na manutenção do seu lar, né? A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Quer dizer, ela se apoiava em algo que não paga nada para ter, a prece. Ela conseguia, então, percebendo a sua dificuldade, ela via que não tinha o que comer, mas eu posso orar, né? Quer dizer, então ela se abrigava na prece. E isso, eu acho que deve trazer uma ternura muito grande ao coração dos benfeitores quando se encontram com alguém nessas condições. E só de falar que eu já me imagino a cena de uma mulher grávida com fragilidades, né? Com medos, né? Com receios. Como é que vai ser? Como é que será que a criança vai nascer? Tudo bem? O que eu vou comer amanhã? Sabe? Aí você imagina que a pessoa se abrigava ali, entrando em oração, né? Para poder dar conta de amenizar um pouco o impacto desse meteoro aí. Dá uma ternura em nós. Imagina então, diante dos benfeitores, vendo essa dificuldade de uma pessoa assim, né? E porque na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, aí vem a avaliação dos benfeitores, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Foi socorrida também em suas necessidades. Quer dizer, ela teve ali um apoio magnético, nós não sabemos identificar de uma maneira profunda, porque o André Luiz não descreveu. Nós podemos aí concluir que ela saiu dali renovada, talvez alguns processos até biológicos foram alterados para que ela então entrasse em uma linha de resolução dessas questões de anemia, que a anemia a gente sabe que diminui muito nutrientes no nosso sangue, que nos dá muita fraqueza. Você fica, quem já teve anemia e sabe o que eu estou falando. Você fica apático, desanimado, cansado, né? Então, isso daí foi resolvido para essa senhora na casa espírita. E o quarto caso e último aqui é muito significativo por se tratar da chamada 10ª vez. Eu não sei quem já leu esse livro, mas vai se lembrar, né, de uma questão que até corre no circuito espírita aí, onde as pessoas dizem de uma maneira até muito simplista, eles dizem assim, o André Luiz explicou lá no livro que se você já tomou 10 passes já e não entendeu ainda, o 11º já não vai mais fazer efeito. Porque você está num processo de virar um alienado em busca de passe.
E tem um fundo de verdade, mas não é bem assim. Eu vou explicar o porquê aqui. Ele narra, então, do nosso conhecido, diz assim: trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. O baço é esse órgão que nós temos aqui logo abaixo desse ossinho aqui, que é o chamado externo. Ele é um órgão que ajuda também na produção de hormônios, na produção de imunidade do nosso corpo. Ele produz anticorpos. E muita gente, às vezes em acidentes automobilísticos, bate aqui o volante no peito aqui, e aí tem que retirar o baço. E a pessoa depois tem que tomar, né, fazer um controle hormonal durante o resto da vida. Mas dá para viver sem ele, mas é um órgão muito vital, muito importante. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, isso o André Luiz descrevendo. Anacleto era o benfeitor que coordenava aquele trabalho na casa espírita, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei o fígado e o baço que acusavam um enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Foi a descrição que foi dada daquele senhor que chegou com a mesma problemática. Lembra do primeiro caso da mulher que chegou ali no coração, né, com nuvem escura? O segundo caso, daquela que chegou ali com o fígado também atrapalhado do senhor, né? Então o benfeitor disse assim: lastimável, nós vamos poder só ali, vamos só aliviar ele. Agora, aí continua então o benfeitor dizendo: após 10 vezes de socorro completo, quer dizer, ele já tinha ido lá 10 vezes e recebeu o socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Olha que curioso saber disso. Em primeiro momento parece assim: poxa, então quer dizer que estou vindo aqui no centro hoje pela 58ª vez, não vai ter não nenhum auxílio aí, então eu nem vou vir mais, já vim 10 já na minha cota, eu já estou na milésima, 500ª, sei lá o quê. Mas eles vão explicar aqui. Não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Olha isso, gente. Os benfeitores não irão nos carregar no colo, porque a nossa função é de estar aqui e aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Chega um momento em que eles percebem que o auxílio que eles estão nos dando, ele é um auxílio para nos ajudar a ter força para continuar no erro. E não ter força para nós nos redimirmos, para nós mudarmos de atitude. E eles vão descrever aqui, já muito em breve, quais são as características morais daquela pessoa que chegou ali. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Quer dizer, quem de nós aí nunca passou por uma dificuldade, algum tipo de dor, algum tipo de intervenção cirúrgica, alguma doença, sei lá, Covid? Quem nunca passou por um sufoco, uma dor de dente que seja, uma dor de cabeça que parece que não passa, e aquilo dá uma amansada na gente. Não tem quem não adquire uma nova maneira de enxergar a vida quando passa por dificuldades. Não, é muito raro alguém que entra em linha de revolta. Geralmente as pessoas têm uma tendência a amansar um pouco mais. Sabe, aquele ímpeto mais agressivo, mais irracível. Então, os espíritos dizem assim: a dor às vezes é a cura, é o processo de resolução. Muitas vezes nós pedimos um alívio ou uma resolução para que o problema não aconteça, mas é justamente como o Carlos falou há pouco, agora no início aqui. É o problema que está nos resolvendo problemas. É o problema estabelecido, é a dor, a dificuldade, a doença, a fome, às vezes é a miséria, é o desemprego, é a falta de dinheiro, que está nos conduzindo a adquirir valores que nós vamos levar para a eternidade. Quem aí nunca passou, por exemplo, e eu já passei, problema financeiro, por exemplo. Rapaz, você fica muito mais cauteloso. Você fica mais assim: eu preciso aprender a gastar menos, eu preciso aprender a valorizar mais o que eu ganho. Quando eu tiver a oportunidade de novo de ter um dinheirinho, eu vou poupar, eu nunca fiz uma reserva, eu vou ser mais cauteloso. Quer dizer, eu adquiri virtude. Então não foi tragédia, então, aquela falta de dinheiro lá, fiquei devendo lá um pouco, estourou um cartão. Não foi fácil, mas me trouxe lições. Às vezes é impedido uma situação dessa para você crescer. Exatamente. Você está naquela situação maravilhosa, tá tudo lindo, você está... Está esbanjando, né? Está deitando e rolando. Pois é, então assim, muitas vezes a facilidade, eu vejo isso muito assim, por isso que Jesus já nos alertou, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus.
Aí você fala, nossa, então eu estou com dinheiro sobrando aqui, né? Nós estamos roubados. Por quê? As tentações do mundo são mais fáceis de nos pegar. Aí a gente esbanja mais, trabalha menos, se preocupa menos em ser agradável, em ser gentil. Ah, não tem dinheiro, estou sossegado. Não tem que preocupar com conta que eu vou pagar amanhã, está tudo pago automaticamente. Então isso nos coloca numa zona de conforto perigosa. Por isso que a gente alerta muito filhos, principalmente de pais que têm uma condição financeira boa, que podem estar aí comprometendo a evolução dos seus filhos. Que o excesso de facilidade pode conduzir esses filhos a um dia, quando eles se depararem com o mundo, as dificuldades vão nos bater, porque nem o mundo não vai nos falar a eles somente sim, como os pais fazem, pensando que estão às vezes, né, amando muito, estou cuidando, não vou deixar faltar nada. Isso é muito perigoso. Você não pode deixar faltar o básico, mas tem coisas que você tem que aprender a ensinar os teus filhos a se frustrarem, né? Mas enfim, vamos seguir aqui, senão a gente entra para uma outra linha filosófica aqui. Olha que descrição do benfeitor. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. É razoável que nós deixemos, isso aqui, fazendo aqui uma vez de porta-voz dos benfeitores, aqui eu não tenho essa permissão, mas pegando aqui a minha pequenez para avaliar esse conteúdo, e dizer mais ou menos assim, que eles estão dizendo, olha, vamos deixar o cara colher o que ele está plantando. Senão como é que ele vai aprender? Ele vem aqui toda vez, ele é aliviado, aí ele se vê fortalecido para continuar fazendo coisas erradas. Eles vão descrever aqui qual que é a característica dessas coisas erradas. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamos-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, ou seja, eles escolhem isso, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Aí vem a descrição, então, das características morais de alguém que você pensa assim, poxa vida, então o homem foi no centro lá, não vai ser socorrido? Eles vão explicar o porquê. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades, que são um ponto positivo, quer dizer, vai à casa espírita, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Quer dizer, alguém que anda geralmente com um semblante mais fechado, não tem muito interesse em ser agradável, não se preocupa em fazer amizades, tem um temperamento, às vezes, muito ligado a uma linha de egoísmo. Tipo assim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, gosta. Estou aqui para agradar ninguém. Eu sou assim, nasci assim. Nasci assim, eu tenho sangue italiano, sangue argentino, sangue do diabo A4, sei lá que sangue que você bota na tua cabeça aí. Que sangue é esse? Bota a culpa no sangue. O sangue é o do corpo. Ah, mas eu tenho assim a tradição, meu pai é assim, meu avô era assim, meu pai arrastava peixeira no chão assim, então eu sou assim mesmo. Então você já vê que a pessoa não tem aquele comprometimento em ser alguém mais afável, né? Então se fosse só isso, seria algo assustador deles não quererem ajudar, né? Porque é até pequeno, né? Geralmente tem muita gente andando por aí, mas não é só isso, eles descrevem mais aqui. Estima as rixas frequentes. Ele gosta de fazer rixa, gosta de criar inimizade, gosta de contrariar, gosta de brigar, gosta de, sabe, entrar em atrito. As discussões apaixonadas, aí vem uma descrição que eu achei interessantíssima. Ele diz assim, o império de seus pontos de vista. Quer dizer, o meu ponto de vista ele é imperioso, ele tem que sobressair. Ele é um castelo dourado, ele é proeminente, e somente o que eu falo é o certo. Quer dizer, olha uma atitude que a pessoa não percebe, que ela está entrando numa linha de orgulho muito grande. Uma linha de perceber que somente a si mesmo é dada a faculdade da verdade. Isso é um lado muito perigoso, que nós entramos na chamada obsessão por fascinação. Então se tratava, sem dúvida, de um senhor altamente obsediado por essas questões do próprio saber. Quer dizer, o que eu falo é regra, e o que os outros falam, eu não estou nem aí. Problema de cada um. Se não seguir a minha cartilha aqui, não tem negócio comigo. Então eu acho que todo mundo deve conviver, ou conhece alguém que é assim. Você percebe assim, é uma pessoa que você repele, você não quer ter perto. Porque é uma pessoa que você não consegue conversar, não tem. A pessoa, além de gostar de rixa, ela não quer ouvir o que você tem para dizer.
ela não te respeita. Então, trata-se aqui, você percebe que pela descrição dos benfeitores, nós identificamos algumas características morais menos recomendáveis, vamos dizer assim, e que nós temos que começar a perceber se nós não estamos entrando nessa linha também. Se nós não entramos numa linha de excesso de cuidado consigo mesmo e deixando os outros em detrimento, ou seja, não importa com vocês, eu estou aqui pensando em mim, dane-se vocês. Então aí você entra nessa sintonia. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se. Quer dizer, ele não faz nenhuma questão de tentar diminuir a sua ira. A cólera, no caso, como é bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, é essa questão dessa raiva, dessa irritabilidade excessiva. Então ele não era alguém que preocupava-se muito com isso. Ele assim, sabe, escreveu, não leu, pau comeu, paga um boi para não entrar na boiada, uma boiada, né? Um boi para entrar na briga, uma boiada para não sair dela. Então quer dizer, o indivíduo não se acautela em questões que estão destruindo ele. O indivíduo que é irritado, ele não percebe que para explodir e jogar ali a sua ira em alguém, ele primeiro explode por dentro. Você não consegue jogar só para fora. Não existe produção que somente sai e não fica em você. É aquela história do pai que o filho chegou em casa chorando, dizendo que estava com raiva do amiguinho, e o pai falou assim, ó, faz o seguinte então, tá vendo aquele lençol branco pendurado no varal? Faz de conta que é teu amiguinho, pega esse monte de carvão aqui, joga lá e destrói teu amigo, vai. Aí o menino terminou lá, passou uma meia hora, ela cansou, e o lençol estava totalmente escurecido pelo carvão, mas o menino estava também, né, não dá nem para ver ele. Se fizesse ele no escuro, não dá para ver. Ele ficou preto inteiro de carvão. Quer dizer, você não consegue destruir então algo e não se destruir também. Isso é muito bom porque se você não sofrer consequências da sua produtividade, você não aprende. E se você também não tiver o êxito e a sensação de que está recebendo algo bom quando você faz algo bom, você não fica estimulado. Então é bom saber que a gente recebe algo bom e algo ruim também. Então a gente não se assuste, né, para que nós não nos assustemos. Você não está recebendo algo ruim somente porque você produz coisas ruins. Existem também os fatores exteriores que nos permeiam. Mas é bom saber que nós estamos aí ligados a essa energia, assim, se eu produzir o bem, também posso receber algo bom. Eles estão me observando, estão percebendo o meu esforço. Por isso que a gente sempre recomenda para todo mundo, se você ajuda alguém que nunca te ajudou, inclusive fala mal de você, o êxito é seu. Eu acho que, aqui é uma opinião minha, tá? Eu acho que o bônus é dobrado. Porque se ajudar quem te ovaciona, quem te é agradável, é mais fácil porque você recebe um pagamentozinho ali. Agora, se ajudar alguém que você sabe que você não vai ter retorno, é muito mais louvável. E você então vai passar a ser observado pelos olhos dessa espiritualidade amiga, com muito mais atenção, com muito mais carinho. E aí, terminando aqui então, ele diz assim, ó. Ele não se acautela então contra o ato de encolerizar-se, desperta, olha só, além dele não se preocupar muito e ficar sempre nervoso, ele está despertando incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Quer dizer, ele não é só um destruidor de si mesmo. Ele vive assim, ele é um indivíduo altamente radioativo. Ele faz assim, ele não se preocupa de não magoar as pessoas. Ele não se preocupa de não deixar as pessoas irritadas com ele. Quer dizer, ele é um produtor de malignidades. Ele é um agente do mal, sem perceber. Aí diz a recomendação aqui, ó, buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, a prática de obrigações necessárias ao seu bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina, melhor dizendo. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, ou seja, nós eliminamos as cargas malignas de 10 vezes. Mas não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Então vocês percebam que assim,
é de benfeitoria, às vezes, nós estarmos passando por dificuldades. Não vem aqui trazer nenhum tipo de desesperança em você chegar aqui hoje e falar, poxa vida, estou percebendo que tem um problema aí que não está resolvendo, então deve ser porque eu fui abandonado pelos benfeitores, né? Porque eu estou aqui que nem eu falei, a 59ª vez. Mas não é para isso, não é só para nos alertar o seguinte, os benfeitores observam assim, vale a pena a gente ajudar a pessoa? Será que se ela ficar sentindo fortalecida em determinada área que ela vem buscar resolução, ela vai mudar de padrão, de atitude e de pensamento? Ou será que ela vai continuar ainda usando as suas forças para dar a voadora no peito do povo aí? Porque eu estou forte agora, né? Chega perto de mim que eu te mando aí um tabefe na orelha. Isso não foi um tabefe literalmente, né? Porque senão eu vou preso, alguma coisa. É um tabefe verbal, é uma ironia. Que é pior, né? Pois é. Então eu ajo de uma maneira assim, utilizando a minha inteligência para destruir. Será que não pode estar acontecendo isso com qualquer um de nós? Será que as nossas resoluções são válidas, são justas? Será que os problemas que nós estamos hoje passando não são necessários para que nós aprendamos valores renovadores? E aí, para finalizar, então, os 4 casos apresentados pelo benfeitor André Luiz são explicativos por si mesmos. Devemos estudar todo o capítulo do livro, meditando detidamente sobre o assunto, para compreendermos com profundidade o mecanismo divino que tange ao auxílio espiritual que todos nós buscamos em nossas dores. O trabalho dos benfeitores espirituais obedece integralmente à lei de amor, que também tem como tarefa educar os filhos de Deus. Eles, os benfeitores espirituais, estão dioturnamente fazendo a parte deles e nós. Estamos fazendo a nós? Em suma, os trabalhadores da última hora, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata da questão de que Jesus descreve, né, sobre esses que nós consideramos, às vezes, até nós mesmos, né, trabalhadores da última hora, estamos aqui, mas existem também os trabalhadores da última hora no mundo espiritual, que são esses benfeitores, esses amigos, que estão mais próximos de nós do que de Deus, ainda não são perfeitos. Alguns já têm uma ascensão muito grande, os governadores espirituais de certas colônias e tal, mas a maioria são um pouco acima de nós, estão aqui tentando nos auxiliar para que nós, assim, é como você está na faculdade e você está lá no 4º ano e você vira, como é que chama quando o cara ele ajuda o que está no 2º ano? É tipo... Faz uma mentoria, né? É uma mentoria, isso, exatamente. Então, às vezes, são pessoas que estão no 4º ano de faculdade, nós estamos no 1º, aqui 2º ano, eles estão nos ajudando, quer dizer, fazendo o mesmo curso que a gente. Então, eu desejo muito que todos nós aqui possamos aproveitar, não só os recursos que nós obtemos aqui na Casa Espírita, mas especialmente aqueles que estão nos circundando 24 horas por dia. Existem aqueles que se engajam nas coisas boas que nós fazemos, né? Como aqui hoje eu descrevi, sem dúvida nenhuma, se não tivesse eu aqui, tivesse outra pessoa no meu lugar, essa pessoa também seria auxiliada por aquele que é responsável pelo trabalho de orientação dessa casa espírita. Então, outro dia eu fui no centro espírita, aí uma senhora, aliás, foi no centro do lado do Dr. Aguinaldo, no Cefa. Aí no final veio uma senhora e falou assim para mim, nossa, fiquei impressionado, tinha uma entidade perto de você e tal. Então, se a gente não tiver estudo, a gente pensa que a entidade, né, poxa, você viu, né, eu tô bem na fita, né. Mas não é, uma entidade está ali para auxiliar qualquer um que estiver ali. Por acaso era eu, se não fosse eu, seria outro. Quer dizer, então, eu não sou acompanhado, nós não somos acompanhados pelo bem quando nós não estamos engajados no bem. Então, o que eu desejo para todos nós é que nós façamos uma revisão na nossa mente para que nós, então, passemos aí em busca desse bem que nós queremos que nos permeie. Os benfeitores estarão lá, comprometidos com quem está comprometido com o bem. Não espere assim, benfeitor, me ajuda aí, eu vou ficar aqui em casa dormindo, ou não estou nem aí de agradar ninguém, e, enfim, eu sou assim, né, como eu brinquei há pouco. Então, assim, você não vai ser auxiliado. Ah, mas eu estou orando o dia inteiro. Eu falei, então, você está só mandando um e-mail, um WhatsApp lá, mas você não está agindo. A fé sem obras é morta. Então, eu desejo muito que todos nós possamos entrar de cabeça nas obras, e eu agradeço muito a atenção de vocês por terem me recebido nessa manhã, e espero que a gente possa se encontrar por aí mais vezes. E eu abençoo cada um de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado, meu irmão. Gratidão. Essa presença aqui. Obrigado. É muito preciso. Gratidão. Obrigado, gente. Vocês veem que como
todas as doenças. Aliás, eu nem lembrava que você vinha aqui hoje. E a gente tá falando sobre, estávamos falando sobre doenças, as emoções e as doenças. O link que tem. Sim. E hoje ia ser uma continuidade, mas semana que vem a gente continua, viu? A gente começou semana passada. E como vocês podem ver, a descrição aí do amigo, o mentor espiritual, através do André Luiz, a importância do passe. O passe é muito importante. Mas eu digo o seguinte, até o Oceano falou, mais importante que o passe é a gente não ser refratário. O que é ser refratário? É chegar lá dentro e o passe não servir para nada. Aí você diz que o passista não é bom, que a casa é fraca. E ele acaba indo pulando de casa em casa, sabe? Para achar um passista forte, um palestrante legal, que realmente vai tocar a pessoa. Mas é a própria pessoa que está enseguecida. É por isso que o tema, achei oportuno, ajuda-te, que o céu te ajudará. Não adianta de forma alguma eu pedir pão para Deus e ficar de braços cruzados, gente. Vocês acham que o pão vai cair na minha frente? Não vai cair. Uma outra situação, que é a situação desse último caso aí, os espíritos não jogam pérolas aos porcos. A pérola é um valor muito alto para jogar para alguém que não vai fazer jus àquilo que foi jogado. Sabe? Então, o passe, a pessoa às vezes está até tomando o lugar de alguém que precisaria do passe. Mas ela está refratária por causa das suas próprias ações e atitudes. E a pessoa fala assim, olha, eu já fui lá várias vezes, eu não me curo. Então a espiritualidade começava e falou assim, olha, esse indivíduo, essa pessoa, ela precisa ficar numa condição de dor para ver se ela aprende. Sabe? Na maioria, como você falou, realmente funciona. Mas eu digo a vocês, tem gente ainda que mesmo na dor, sabe? Ela ignora, ela se revolta muito mais. Mas se revolta de uma tal forma que a ponto de desacreditar de Deus. Então é um ponto importante esse estudo e que a gente possa valorizar primeiro as nossas, no nosso caso aqui, as nossas manhãs. Aproveitar esse conteúdo. Com certeza. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aqueles que precisam de passe, que não seja refratário. Que chega lá, o passe realmente, o mentor consiga ver qual é o teu quadro. O meu quadro é cardíaco, o meu é respiratório, o meu é na cabeça, o meu é no pâncreas, sabe? O meu é no baço. Chega lá, corrigiu aquilo lá, teu. Gente, ao sair dali, não angaria a molesta novamente. Porque o que a gente vê é os papas passe. Ai, meu filho, você chega lá, fica 2, 3 dias bom. Bora no final de semana tomar passe outra vez. Porque acarretou. Sabe por quê? Ele está querendo algo milagroso, algo que vinha de fora para dentro e resolva a situação dele. Mas enquanto ele não entendecer que a nossa verdadeira cura é de dentro para fora, ele vai ficar nesse ir e vir eternamente. Até advir essas dores que o mentor falou. Vem uma dor, vamos largar a mão desse sujeito? E não é uma maldade não, isso. Não é maldade. A pessoa não vai aprender. Não é maldade. Ó, veja se essa mãe é má. A criança está gateando, tem uma tomada ali, ó. Aí a mãe fala assim, ó, não se aproxima dali, não põe o dedo, que aquilo lá dá choque.
Criança sabe o que é choque? Ainda não sabe ainda. Ela não sabe o que é choque. A mãe vira as costas, ela vai lá e... Ela teve um aprendizado através da dor, não foi através da palavra. Ela pode até fazer um link naquela hora. Nossa, aquilo que minha mãe falou foi isso. Então, não é maldade. É um ensinamento. É bíblico, né? Ou é o amor, ou é a dor. A escolha é nossa. Eu sei que todo mundo, se fosse... se eu perguntasse aqui, quem que é o caminho da dor? Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Ninguém escolheu o caminho da dor. Mas o que faz para não incorrer no caminho da dor? Eu não quero a dor, mas eu continuo a fumar, eu continuo a beber, eu continuo a usar drogas, eu continuo com pensamentos deletérios. Esse raio dessa TV, cara, pensa numa coisa perniciosa. Hoje em dia, a gente não sabe selecionar coisa boa. Então a TV passa a ser uma coisa perniciosa para nós. Só angariando energia negativa. Aquilo vai insuflando as nossas células, porque insufla também as nossas emoções primeiramente. Aí doenças. É isso aí. Então a gente agradece, Senhor. Volte outras vezes, tá? E que a gente possa ter uma semana muito boa, a depender, né? De quem? De Deus? A semana vai ser boa. Se Deus quiser, é isso? A frase, né, mano? Vai depender muito de nós. Isso. Fabiano quer dar algum recado? Sim. Fabiano quer dar recado, Fabiano? Tá. Então, os que estão em casa, né? A gente deseja uma boa semana de luz, de paz e de alegrias. E o mentor vai falar daqui a pouco.